Amém. Estou bem, como sempre, né? Amém, Desde mestre. aí. O mestre sempre está bem. Ah, sim. Estamos sempre no quê? Na paz, Amém. também na guerra. É Se, verdade. Amém. se disputarmos a paz exageradamente, o inimigo vai falar. Lembra essas palavras do quê, né? Os que é o Chitunda, ou como é, aí na ilha de Luanda. O Chitunda estava passando, Jeremias, Chitunda estava passando no carro e viu aí na praia Sim. muita paz, muita alegria, e ele escreveu no bloco dele. Você que falou que essa paz. Você é muito pai. Vamos apanhar no focinho, não? Não foi isso? Yeah. Quem é de 92 sabe essa história que eu estou contando. Mas o MPLA que inventou, esquece isso aí. O MPLA? Não. Antes nós acreditávamos em tudo. Exato. Ah, falaram que é Lorena. Lorena não tinha nascido, mas já sabe. Que o pai é demais. Lorena, tu acreditas que isso é verdade? O MPLA. Você está vendo como é que eles estão a cercar alguém, o Adalberto? Fizeram tudo, tudo fizeram para. Mas o Adalberto também é rijo, né? É muito rijo aquele filho do Brown. Usaram Samacuva escondido atrás de alguns membros, invalidaram o Congresso, realizaram outro, criaram situações de porque agora estão a tentar lhe acusar que é um terrorista. Segundo o que estão a. Aí aqueles jornalistas aí, como é que é? Jornalista investigativo. No fundo, é incrível. As minhas visões é que estão a se cumprir, minhas revelações. Olha o que falou quem? O Gama. Tem uma matéria que o Gama diz assim que há três planos, três projetos que estão na mesa. Se não for acusado como terrorista, vão criar instabilidade dentro do partido para tentar expulsar, né? Se esses duas não funcionarem, vão querer lhe assassinar fora do país. Talvez, em vez de serem Angola para não serem acusados, então é fora. E eu falei que a direção da Anitta seria decapitada. Eu disse, então nós acreditávamos naquela mentira toda. Em 92, só tínhamos a televisão e a rádio para nos darem notícias. Então nós pensamos que o Chitunda mesmo que escreveu aquilo, que tudo é mentira. E em 75, o povo de 75 acreditaram que aqueles corpos de crianças que encontraram na geleira dos militares da FNLA, que era verdade, que os bacongos comiam o quê? Carne de pessoa. E como eles conseguiam mudar o povo. E o povo acreditava. De 92 eu acreditei. Só que agora já estão, como estão desesperados, não têm força, espiritualmente falando. Então, é mesmo o quê? É se meter no fogo. Eles sabem que já ninguém acredita, mas usam a violência, a força do braço. Vão fazer, epá, vocês podem comentar, não tem problema, não. Nós já fizemos. Igual está a fazer o quê, né? A Frelimo, né? Usou a força, as instituições.
para impor ah, possivelmente alguém o Venâncio terá perguntado, falado assim, tá Elias, não conseguem lhe prender, embora que fui para fazer lá o meu, minha palestra, estão me expulsar, por que não expulsam Elias então? Mas como ele também é filho do diabo, você não vai ajudar o diabo, a ajudar Deus. Elias é isso que eu falei no ganho. Falei agora aqui no Facebook. Aquele pastor que eles brincam mesmo com as igrejas. Né? Sabe o que aconteceu? O rapaz, numa província, no município, estava a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e foi intimado. Você é quase ilegal. Vamos fechar essa igreja. Vamos te dar algum tempinho para você legalizar. Eles sabem que você não consegue legalizar. Eles sabem que você não vai, mas te mandam. É isso que estavam a querer fazer aí com o meu do lado que é do amo. Só que o miúdo também lhes falou: não, só as regras que vocês estabeleceram, não é possível legalizar. Os gajos nem conseguiram responder. Vocês estabeleceram regras, os números que pediram, legalizar como? Não, mas pelo menos tem que ter uma quê? Um, um papel, tem que ter pelo menos um papel pá, que justifica, não sei o quê. Estás a ver? Então, por isso, ah, glória a Deus nas alturas. Não é brincadeira, não. Verdadeiramente, o tempo se cumpriu. Quem é que está aí como anfitrião aí? Sou eu, mestre, Giovanete. E quem é o outro, é o leitor? Glória a Deus, Pai. É a Dona Lorena. Ah, ok. Graças a Deus. Então, vamos à noite de live. Seu amor é sua paz eu gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Norma, esse mais incêndio está acontecendo aonde? Ah, estou a ver um incêndio aqui muito grande, pá. Isso aqui é só uma imagem. Bastas que me toque, Senhor. Então, eu estava a dizer que eles, durante muito tempo, nos fizeram acreditar nas mentiras. E nós acreditamos que era verdade o que falavam. E como fomos enganados. Mais de 50 anos a acreditar nas mentiras. Então, esse rapaz estava a contar a história. Lhe falaram, não, vai lá legalizar. Legaliza, foi na cultura lá da zona dele. Não, aqui ninguém legaliza, tem que ir no Luanda. Ele, embora é um gay, bem inocente, né? Fez uma viagem, veio para Luanda, foi lá na cultura. Ele falou, ah, rapaz, aí já vão te dar um papel. Olha, lê aí, eles vão já te ignorar, né? É, que? Olha, as cláusulas estão aí. Completa, depois venha.
Saiu de lá, como se diz na gíria angolana, deu uma tirosa. Frustrado, chegou lá, epa, olha, é assim, 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 assim. Então lhe levaram já em off. Escuta muito bem. Você estás a dormir, estás a maiar, ó, rapaz. Você está pensando que estes todos que estão aí com as igrejas abertas legalizaram? Nem todos têm registro, mas todos fizeram alguma coisa. Qual é o teu partido? Ah, eu não tenho partido. Não tens partido? Agora você precisa entrar no partido no poder. Eles têm cartão de militante. E assim vais trabalhar à vontade. Ok, rapaz? Ele disse, não, nessas coisas aqui, pá, como é que vou pregar o evangelho com cartão de militante, não sei o quê. Ele falou, ah, é, então, tá fechado, é? Não brinco, rapaz. Ouviu? Isso é a realidade da terra. Terra dos comunistas. Se as águas do mar da vida quiserem. Da UNITA, Orlando. Se você não é do partido, de nenhum, aliás, vão te fechar se você não aceitar entrar no MPLA. Ser mais da UNITA. Não somente fechar, fechar e perseguido. Se tentar refilar, vão te inventar um crime. Vão te inventar um crime, ele matou alguém. Ele assassinou. Vão dizer que anda a violar as crianças. Vão corromper um membro da igreja para assumir que a bebê dele foi violada. Vamos falar, se você não dizer sim, vamos te matar. Ok? Vamos vir com uma criança. Ouviu? Tudo feito. Vão incitar mulheres dentro da igreja para te acusarem que você lhes violou. Eles sempre arranjam crimes falsos. Vão vir esconder uma arma lá no teu gabinete. Eles vão vir, vão abrir a arma. Você vai dizer, mas quem meteu a arma aqui? Ah, por isso, não é brincadeira, não. Seu amor terá sua paz, eu gozarei. Mafuta, chame o povo para entrar na live. Manda o povo é que marcha. Então, Macuaco, na terra de Angola, é muito forte. Pô. Aleluia. Ah, teste deram negativo. Muito forte. Pô. Depois que eu te mandei a palavra. Aleluia. Não é brincadeira, não.
É muito poder na terra. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Então, Gil Faustino, como é que vai aí? Comendo funge de bombom. Ah, funge de bombom, bombom. Olha o macaco que falou que é funge de bombom. Ajuda o macaco aí, né? Bombom, bombom. Ah, que te culo. Tem que ajudar o macaco. Não, já sei que você já está em casa. Ah, então você voltaram hoje. Fala aí, Agatha. Tá aí a palavra bombom. O macaco disse bombom. Bombom. Essa palavra também tem que meter o acento no O. Senão vai ser bombo. Tá vendo? Aí com o Mário, funge direto. Louco. Ah, voz de louco, né? Não, já me avisaste. Não é você, parece que me avisou. É o teu esposo que me avisou. Bom, bom. Mas esse mesmo também é bombom. Eu acho que, eu acho que é mesmo bombom. Tem razão, Macuaco. Assim os nativos aqui é que não sabiam pronunciar bombom, então metiam bombom, bombom. Pode acreditar, vem do bombom. Quem me confirma isso? Ah, é meu bombom. É verdade, né? Ah, então, o Sara tá aí confirmou. Olha, o André também. Sim, é chocolate, mas por causa de ser coisa muito perecível, então um prato muito grande. Por isso eles chamavam de bombom. Mas aqui, então, os indígenas, assim, os portugueses chamavam de bombom, fungo de bombom. Pronto. Por ser bom demais. Aí na Lunda chama-se Shima. O Agostinho também, sem lucro é uma calamidade. Você não é benguelense, não. Não, não era o meu prato preferido. O prato preferido de todos os bacongos. Então o Jonas já está se preparando, né? Domingos. Tá bom.
Eu estava a falar hoje no Facebook a respeito da luz que havia se manifestado nas trevas e as trevas não teriam a compreendido. Eu estava a falar da luz que veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Eu estava a falar a luz que veio para os céus e os céus não o receberam. Não o compreenderam. Não o receberam. É incrível. Esse é Jesus Cristo que foi rejeitado pelos céus. Esse é Jesus Cristo que foi traído. Esse é Jesus Cristo que foi morto. Porquanto ele teria vindo para iluminar a terra. E quando se fala da terra, os homens na terra. Só que os homens que estavam em trevas não compreenderam que aquele varão que estava no meio deles era a própria luz do mundo. A luz para todo aquele que nasceu debaixo deste sol. A luz para iluminar todos que nasceram na terra. Mas, porém, não compreenderam isso. O mesmo Jesus que a luz estava no mundo. E também o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. É incrível. O dono do mundo estava no mundo e o mundo não conheceu. Hoje, esses hipócritas aí, exaltando a Jesus 24/24, se estivessem lá, fariam o mesmo. Prova de que hoje também exaltam com lábios e não de coração. Ouviu? Quer dizer que eles hoje dizem Jesus, 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 Jesus. Mas, porém, eles são semelhantes àqueles que estiveram em Jerusalém, Israel, que teriam rejeitado ele. Por quê? Aqueles não tinham compreendido que a luz estava no meio deles. Também não tinham o conhecido que a luz é o Criador do mundo e estava no mundo. E o pior ainda, não o receberam. E porque não o receberam, então não se tornaram filhos de Deus. Porque só se tornaram filhos de Deus aqueles que o receberam, como está escrito, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas hoje a história se repete. Estes também não compreenderam, estes também não o conheceram, estes também não o receberam. A única diferença é que esses aqui lhe honram com os lábios. Aqueles nem com os lábios lhe honraram. Estes aqui creram nele, mas não lhe amam. Aqueles aí nem tinham crido e tampouco poderiam amá-lo. Ouviu? O que significa isso? Outros são hipócritas e outros são incrédulos. Aqueles foram incrédulos. Não criam nele. Não queriam nem o conhecer, nem tampouco o compreender, muito mais lhe receber. Mas esses aqui chamam-no, invocam-no. Eu disse ontem que, assim como Israel foram os seus a quem Jesus teria vindo para visitar,
Eles abençoaram em primeira mão, e depois é que seriam as nações. Hoje, esta nação israelita, que foram os seus, hoje é a igreja. E eu disse, oxalá que não se repete a história. Que a história não se repete como foi com aqueles que não o compreenderam, não o conheceram e não o receberam. Oxalá, se desta vez, a nação israelita espiritual, que é a igreja, não o compreendam, não o conheçam e não o recebam. Aliás, estamos a viver isso. Os hipócritas falam em Deus, mas não conhecem a Deus. Os hipócritas cantam Deus, pregam Deus, mas porém é desconhecido. São desconhecidos diante de Deus, porque eles não querem amá-lo. E a história se repete. Jerusalém, onde matava e apedrejava os profetas. Hoje a igreja mata e apedreja os que lhe são enviados. Ouviu? Mas também a história se repete. Importa caminhar hoje e amanhã, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Isto é, continuaremos a pregar na igreja. E fora da igreja, claro. Ainda que eles sejam seus corações como pedra e seus rostos como a pedreneira dura, e as suas palavras sejam como espinhos e sarças, nós não os temeremos. Não iremos temer, porque aquele que nos enviou disse: não temas, fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pois mais tarde eles vão de saber que esteve no meio deles um profeta. Por isso você primeiro tem que compreender. O mundo está em trevas, a luz está a brilhar. Tens que compreender a luz. E as pessoas querem compreender a luz com as letras, com as filosofias. Não é possível. É isso que eu preguei domingo. Somente pela palavra de Deus você vai compreender a palavra de Deus. Jesus disse isso aos judeus: se vocês forem meus discípulos, então, pela mesma doutrina que eu estou a ensinar aos meus discípulos, vocês vão saber se essa doutrina é de Deus ou não. Agora, eles queriam saber se a doutrina de Cristo era de Deus ou não. Não é possível. Jesus disse: não vão conseguir. Não vão compreender nada. Quer dizer, é uma missão difícil, né? Ele falou: vocês querem saber se é verdade ou não? Então vocês têm que viver a verdade. Têm que conhecer a verdade. Vocês querem saber se o que eu estou a pregar é verdade? Vocês têm que conhecer o que eu estou a pregar. E se tornarem, para conhecer o que Jesus pregava, tem que ser discípulo dele. É complicado. Tem que ser discípulo dele. E pela mensagem que ele pregava, a doutrina que ele ensinava, depois de se tornarem discípulos e aprenderem a verdade iria lhes libertar. Libertos, depois poderão entender. Verdadeiramente, essas são as palavras da vida eterna. Agora as pessoas estão fora, cheias de letra. Veja só, pecadores querem instruir os justos. Pecadores querem criticar a verdade. Pecadores querem discutir a verdade. Não é possível. Hein? Talvez esse rapaz que eu vos falei, ele tem um curso de 5 anos de teologia. 5 anos, isso é universidade. Significa que ele terminou o curso e foi abrir igreja. Já estou preparado, tenho um diploma. E um rapaz, bem rapaz, é que ele falou: você sabia que você não conhece a Deus? E ele assustou: como assim? Sim, você não conhece a Deus. Você está cheio de letras, você não vive o que você prega. E ele confirmou: não é verdade. Eu disse: claro. Ele falou: esse é o problema de vocês todos.
Ouviu? Eles querem conhecer Deus com os ensinamentos dos homens. Não é possível. Pelos mesmos ensinamentos, vocês vão conhecer se são de Deus ou não. Não é possível compreender a luz se você não crer na luz. Não é possível conhecer a Deus se você não lhe buscar a luz da sua palavra. E eles querem achar Deus buscando Deus nas filosofias, nas ciências humanas, sociais. Não é possível. Por isso, é um investimento errado. Ficam anos e anos e anos a estudar Deus e nunca acham Deus. Primeiro é que a mesma pessoa que está a lhe ensinar Deus não conhece a Deus. O professor que ensina a disciplina de Deus não conhece a Deus. Como é que a pessoa vai conhecer a Deus se aquele que está a lhe mostrar Deus não conhece Deus? Então, cada um mostra o que viu, testemunha o que viu, cada um fala o que sabe. O que ele sabe é que ele vai te falar. O que ele viu é que ele vai te mostrar. Não viu Jesus, vai te dizer, você não precisa ver. Eu não vi, você não precisa nascer de novo, você não precisa, não sei o que, você não... Então, eu vejo que a história vai se repetir, infelizmente. E já estamos a ver isso, em que, como Jerusalém, que foi amaldiçoada, também essa igreja corrupta já está amaldiçoada. E não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam que eu sou bendito do Pai, que veio em nome do Senhor. Mas antes disso, vossa casa vai ficar deserta. Grande maldição. Casa deserta. Escombros. Ah. Ouviu? Morte. Agora, mas, diz a Bíblia que mas todos sempre têm alguns, ainda que não sejam muitos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Enquanto que uma multidão não o compreendeu, não o conheceu e não o recebeu, e ainda o pior, e o mataram, mas alguns no meio dessa multidão teriam recebido. E quando receberam, lhes foi dado o poder e foram feitos filhos de Deus, porquanto teriam crido em Jesus Cristo. E quem lhe foi dado o poder de ser filho de Deus, automaticamente nasce de Deus. Deixa de ser nascido da carne, do sangue e do varão. Ou então da vontade do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. E segundo Jesus a Nicodemos, este também é um homem espírito, porque nasceu do espírito e se tornou um espírito. Porque quando é que um homem se torna espírito? Não é que vai deixar o corpo para se transformar em espírito. Não. Continuará com sua carne, seu sangue, mas porém os seus atos, suas atitudes, seu caráter é de um homem espiritual. Em suma, o homem espírito é um homem espiritual. O homem espiritual é um homem que ama a Deus, que guarda a palavra de Deus. É um homem observador da palavra. Não é somente um ouvinte, mas também que observa. É um homem temente a Deus. E Jesus especificou quem são os que amavam a Deus. São os que guardavam a palavra de Deus. Esses são os que amam a Deus. Então, o homem espiritual é um homem que ama a Deus. É incrível. E faz a vontade de Deus. Por isso nasceu da vontade de Deus. A vontade de Deus é a palavra de Deus.
sua palavra é sua vontade. Ainda bem que desta vez vamos ser muitos. Estamos espalhados em todas as nações. Desta vez seremos muitos. Não seremos os gatos pingados, não. Se hoje somos poucos, os gatos pingados, multidões e multidões e multidões estão a vir para celebrar a festa. E eu vi esse dia no deserto. Eu vi a festa. Como canta aí o brasileiro. Vai haver festa no céu. A igreja de Jesus. Não, essa festa que eu vi não é festa do céu. Ele está falando, canta aqui da festa do céu. Eu vi a festa na terra. A festa do avivamento. Eu vi, como disse Salomão no livro de Cantares, tempo de cantar chega. Tempo de dançar chega. Pois ele vem pulando sobre os montes. E também já se ouve a voz da rola na nossa terra. A figueira já não deu mais seus figuinhos, não. Os figos já estão maduros. E as raposinhas que têm trazido danos na nossa era precisam ser caçadas. E as flores já começaram a exalar o seu aroma. O aroma odorante. Aleluia, o perfume de Jesus. O incenso nas narinas de Deus. A verdadeira adoração. A adoração no Espírito e em verdade. Já começou a ser ré. Por que ré? Já teria sido estabelecida. Mas o povo se perdeu no tempo. E a adoração com eles também. Agora chegou a hora de restabelecer a verdadeira adoração em espírito e em verdade. A adoração que começa na terra dos Cutitas, além dos rios da Etiópia. Meus zelosos adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Vão apresentar sacrifícios de louvor à filha da minha dispersa.